graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um excelente dia para você. Deus é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Esse é mais um devocional Maná Diário da Igreja Batista Manaim. E eu quero te convidar para ser um evangelista junto conosco, compartilhando esse vídeo com seus contatos, com seus amigos. Curta, se inscreva no canal do YouTube da Igreja Batista Manaim. Não deixe de ativar o sininho para que você receba todos os nossos conteúdos. E outra coisa muito importante, se você tiver um pedido de oração, não deixe de escrever nos comentários desse vídeo, porque os intercessores da nossa igreja estarão orando pelo seu pedido. E no Maná de hoje nós vamos falar a respeito de Jesus, a nossa esperança. Jesus, a esperança dos desesperançados. E se você está se sentindo sem esperança em alguma área da sua vida, saiba que Jesus é a nossa única fonte de esperança e que somente Ele pode restaurar a nossa sorte e mudar toda e qualquer situação na minha e na sua vida. Eu quero te lembrar que ter esperança é, acima de tudo, ter confiança. Confiar no cumprimento de um desejo ou de uma expectativa. A nossa esperança é Jesus. E eu quero ler com você o texto bíblico que encontra-se lá no livro de Marcos. A gente vai ler no capítulo 5, dos versos 25 ao 34. Diz assim a palavra de Deus: a cura de uma mulher enferma. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciência do que nela se operava, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai e fica livre do teu mal, vai em paz. Em 1 Timóteo 1:1, o apóstolo Paulo faz a seguinte saudação: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus nosso Salvador e de Cristo Jesus, nossa esperança. Talvez você que está ouvindo essa palavra hoje esteja vivendo uma situação de desesperança. Talvez nesse momento você esteja desacreditado e até mesmo acreditando que para sua situação não há nenhuma solução. Talvez a tristeza, a dor, o desespero, o abatimento tomaram conta do seu coração e você até mesmo tem se sentido só, extremamente triste e abalado. Mas eu quero te dizer, eu quero te lembrar que há esperança para você. O texto que nós lemos nesse devocional diz que a mulher do fluxo de sangue tocou na orla das vestes de Jesus e foi totalmente curada. Que grande exemplo de fé, esperança e perseverança. Essa mulher, ela deu um passo de fé na direção de Jesus, que mudou toda a sua vida para sempre. Quem sabe nesse dia não é exatamente isso que você precisa, dar um passo de fé na direção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é muito curioso notar que o milagre da cura da mulher do fluxo de sangue ocorreu enquanto Jesus estava indo realizar um outro milagre. Eu quero te convidar para que você leia depois todo o capítulo 5 de Marcos, e nesse capítulo você vai ver que Jesus estava indo para Gadara, onde havia um homem terrivelmente endemoniado. Ele era rejeitado por todos, família, sociedade, era um homem que vivia fora de si, que feria-se a si mesmo, ele era violento e andava nu em meio aos sepulcros. Mas Jesus transformou a vida desse homem, um homem totalmente inacreditado da sociedade. Então a gente pode concluir que até para a pessoa nas piores condições como esse homem, existe uma esperança. Jesus foi ao encontro desse homem, assim como Jesus está indo ao seu encontro também nessa manhã. E o texto segue, relatando que Jesus, enquanto caminhava, uma multidão o apertava.
E uma mulher muito enferma que já havia gastado todo o seu dinheiro sem sucesso pensou: se eu simplesmente tocar em suas vestes, eu serei curada. Talvez você também tenha um diagnóstico terrível. Talvez os médicos disseram: acabou, essa enfermidade que você tem é muito grave, não tem mais jeito, não tem mais esperança. Talvez você tenha recebido uma palavra sobre o seu casamento dizendo que o divórcio é a única esperança que existe para você. Talvez você tenha um filho que está perdido nas drogas, com más companhias. Talvez você também tenha ouvido: para esse menino, para esse rapaz, para essa moça, não existe nenhuma esperança. Mas eu quero te dizer, tenha esperança em Jesus. Jesus, ele tem poder sobre demônios, ele tem poder sobre vícios, ele tem poder sobre a enfermidade. Jesus tem poder sobre a própria morte. O nome de Jesus é o nome mais poderoso do universo e não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus pode reverter a sua situação. Jesus pode reverter esse quadro que você tem vivido na sua vida. Jesus pode resgatar os seus filhos das drogas. Jesus pode restaurar o seu casamento. Jesus pode te curar. Quando Jesus está conosco, nós não precisamos temer, pois Ele pode nos socorrer no momento de aflição. Essa mulher do fluxo de sangue que nós lemos nesse texto é um grande exemplo de alguém que estava totalmente desesperançado, mas que ao ouvir de Jesus, experimentou o ressurgimento de uma nova vida. A doença dessa mulher ela era totalmente incurável aos olhos humanos. Os evangelistas dos livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, relataram essa história e todos eles enfatizaram que a mulher estava doente havia 12 anos e que havia gastado todo o seu dinheiro em busca de cura sem sucesso. Essa mulher ela sofria no corpo e sofria na alma. Ao mesmo tempo que ela tinha um corpo fraco, ela tinha uma alma abatida. Ao mesmo tempo que ela tinha um corpo cansado, ela tinha uma alma sem vigor. Provavelmente ela era anêmica, sua pele talvez estivesse amarelada, talvez seu semblante triste, abatido. Certamente ela chorava muito, certamente ela tinha saudade de casa. Certamente a doença havia deixado essa mulher com uma face pálida e sua alma totalmente sem alegria. E muito pior era que a lei da época dizia que uma mulher nessa condição não podia tocar nas pessoas, nem frequentar o próprio templo para adoração. Ela não podia abraçar ninguém, ela não podia ver sua família, ela não podia participar de nenhuma reunião, ela não podia ter contato com ninguém, ela vivia num completo isolamento. A solidão era o seu destino. E quando tudo parecia não ter mais solução, ela ouviu falar de Jesus. Lá em Mateus 5:27 a palavra diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus. Quantas vezes você já não ouviu falar a respeito de Jesus? Quantas vezes, talvez você até mesmo quis seguir na direção dele, mas por algum motivo não fez, não teve força. É muito comum a gente encontrar pessoas desesperançadas nesse mundo. A palavra diz que nós vivemos dias difíceis e trabalhosos. E talvez você seja uma pessoa desesperançada no dia de hoje. Porém, ainda hoje, como naquela época, Jesus Cristo gera esperança no coração daquele que o busca e daquele que nunca teve ou daquele que perdeu a esperança. Jesus é a nossa esperança e ele mostrou isso para o homem endemoniado de Gadara. Ele mostrou que é a esperança para uma mulher que não podia ser curada e era rejeitada pela sociedade. Qual é a situação que você está vivendo que tem te entristecido e te desesperançado? Coloque a sua situação também aos pés de Jesus nesse dia. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ele ainda caminha conosco em todo o momento. E ele tem todo o poder para transformar qualquer situação de tristeza, de desesperança, de abatimento em um milagre, na celebração de uma grande alegria. Quem sabe você também tem ouvido falar coisas do tipo: não tem jeito, não tem mais solução, não tem saída, está tudo acabado. Mas eu quero te lembrar que quando todos os recursos aqui da terra se esgotam, assim como aconteceu com essa mulher que gastou todo o dinheiro que ela tinha, Cristo é a nossa viva esperança. Cristo é a esperança de quem nada tem. A história dessa mulher do fluxo de sangue nos ensina sobre a santidade de Jesus. Humanamente falando, quando algo impuro tem contato com algo limpo, o impuro contamina aquilo que está puro.
Por exemplo, se você pegar um copo de água, um copo pequeno, com uma água muito suja, muito poluída, muito contaminada, e se você despejar esse copo de água em um tanque com muitos litros de água potável, água limpa, água cristalina, o que vai acontecer? A água limpa logo se tornará imprópria para consumo por causa daquela pequena quantidade de água suja. Assim, se uma pessoa considerada limpa tivesse contato com algo imundo, ela também seria considerada impura. Sendo assim, se uma pessoa considerada limpa tivesse contato com algo imundo, ela também seria considerada impura pelas leis daquela época, da época de Jesus. O que a gente aprende aqui? Que a pureza de Jesus ela é inigualável, ela é imensurável. Jesus, Ele próprio é a fonte genuína de toda santidade e purifica tudo. Ele é a própria fonte da vida. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, Jesus não ficou impuro. Pelo contrário, foi ela quem ficou pura. A santidade de Jesus purificou aquela mulher. Jesus é o único que pode transformar pecadores impuros, pessoas imperfeitas, em filhos de Deus puros e santificados. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 5, diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Todo aquele que for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, suas vestes se tornarão mais alvas que a neve. A fé é um instrumento grandioso para a manifestação do poder de Deus. E nós vemos através desse texto devocional de hoje que a mulher do fluxo de sangue teve muita fé. Seu corpo e sua alma foram restaurados. Por isso Jesus disse para aquela mulher: a tua fé te salvou. Filha, vá em paz. Ela ganhou muito mais além do que aquilo que ela foi buscar. Ela foi buscar a cura e ela foi chamada pelo Senhor Jesus de filha. Quem cura e restaura é Jesus, em resposta à nossa fé. Quando cremos em Jesus, Ele opera um milagre sobre as nossas vidas. Não importa o que você tenha feito, não importa por onde você tenha passado, não importa qual altura você caiu, não importa se você é jovem, velho, rico, pobre, venha para Jesus hoje mesmo. Coloque sua confiança em Jesus hoje mesmo. Jesus é a única fonte inesgotável de vida e vida em abundância. Por onde esse rio passar, tudo o Senhor transforma e nada pode nos separar desse amor. A palavra de Deus diz que se nós os buscarmos, nós o encontraremos. Jesus está disponível. Essa é a certeza que deve nos encorajar no dia de hoje e sempre. Jesus está com você. Tem uma palavra de Jesus para nós, lá no livro de João, no capítulo 8, no verso 12, que diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Que você possa encontrar o Senhor Jesus, que é a luz da vida nessa manhã. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado que estás nos céus, o Senhor é aquele, ó Pai, que pode transformar toda e qualquer situação. E nesse dia, Senhor, nesse momento, ó Pai, eu quero entregar, Senhor, a vida de todos aqueles, Senhor, que estão orando, Senhor, conosco neste momento, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, não há limites para o Espírito Santo de Deus agir, não há limites para o teu poder agir, assim como o Senhor fez naquela época, Senhor, com aquele homem endemoniado, como o Senhor fez, Senhor, com essa mulher que estava grandemente enferma, faz mesmo, Senhor, nesse dia, Pai. Alcança, Senhor, aqueles que estão tristes, abatidos, desesperançados, aqueles que sofrem, renova, Senhor, a esperança, restaura, Senhor, um novo amanhecer, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, alcança cada vida, vem com a tua cura, vem com o teu poder, vem com a tua restauração, Senhor, a tua paz, Senhor, que excede a todo entendimento, alcança, Senhor, aqueles que estão em luto, Pai, aqueles, Senhor, que estão abatidos, aqueles que estão, Senhor, doentes, Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão desempregados, Pai, abre nessa manhã, Senhor, nesse dia, Pai, portas de emprego, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, por onde o Senhor passar,
tudo será transformado, Pai. Senhor, o Senhor não nos ama, Senhor. O Senhor nos ama, Pai, do jeito que nós somos, mas o Senhor não nos deixa, Pai, como nós estamos. Então eu te peço, Pai, vem mesmo nessa manhã e faz tudo novo, Pai. Que a luz do Senhor Jesus, Pai, que a tua luz venha nos iluminar, Senhor, nesse dia, Pai, que nós possamos encontrar a salvação e a paz que excede a todo entendimento, Pai, somente no Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia e que você tenha a esperança em Jesus Cristo, o autor, consumador da nossa fé. Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!